Vamos falar um pouco de... Agora, na charla anterior, nós outros não falamos sobre probióticos, somente sobre microbioma. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre os probióticos, ok? É claro que em uma hora solamente é impossível discorrer sobre todo o assunto do probiótico que eu gostaria. Eu necessitaria pelo menos um dia para falarmos sobre probiótico, né? Mas a ideia é dar uma ideia para você do que tem por trás de um produto como esse, ok? Como os DFM, Direct Feed Microbials, eu prefiro usar micróbios, como é a tradução? Micróbios, Direct Feed Microbials. Quem pode me ajudar? A tradução de Direct Feed Microbials. Eu não sei em espanhol. Como? Micro-organismos através de alimentos. Isso. Como micro-organismo através de alimentos, muitas graças, trabalham. E às vezes não. Né? Temos que saber que nem tudo perfeito sempre tem causas de falhas. E nós outros, se nós outros queremos usar essa tecnologia, temos que saber quais são os pontos fracos da tecnologia também. Não só aqui poder falar das coisas boas, mas as coisas que também que nós outros temos que cuidar e saber porque às vezes pode não funcionar. Basicamente, essa linha de produtos se trabalha em 4 distintos segmentos. Quando que se pode usar na produção animal? O primeiro é quando se necessita uma colonização temprana do intestino, claro. Então, estávamos falando sobre injeção em ovo, por exemplo, em pollitos, né? Em ovo, ou aspersão em incubadora. Isso, por quê? Porque não há uma colonização adequada nos pollitos, e o que se quer é que se colonize artificialmente, porque eu saquei os pollitos da madre, das gallinas, e coloquei em uma incubadora. Então, é uma forma de tentar volver, pelo menos um pouquinho, o que era na natureza. Ok? Colonização temprana, então, é uma forma que se recomenda o uso de probióticos. E acá também eu coloco no mesmo grupo logo depois da antibiótico terapia. E por quê? Porque o antibiótico basicamente descoloniza o trato. Esse tem que volver a colonizar. Certo? Por isso que coloquei no mesmo grupo. O segundo ponto é a modulação da microbiota para tratamento de disbiose. E disbiose, não sei se recordo, é o desbalanço da microbiota. Né? Para o tratamento de disbiose ou quando há para tentar diminuir o problema de estresse. Então, é basicamente o uso convencional. Normalmente se recomenda de colocar na ração, buscando um dos pontos é fortalecer a microbiota, a resiliência da microbiota ao desequilíbrio. O terceiro ponto é se nós outros necessitamos fazer um controle direto de patógenos. Então, podemos usar determinadas bactérias especificamente selecionadas para inibir o crescimento de outras bactérias patógenas. Um exemplo é o controle de Clostridium em aves ou em cerdos. E o último grupo, nós outros também podemos usar bactérias para
a melhora da digestibilidade através da produção enzimática que algumas bactérias são capazes de fazer. Produzem enzimas, as mesmas enzimas que nós outros colocamos em la ração, no premix, na pré-mescla, as mesmas enzimas são produzidas também pelas bactérias. E nós podemos usar esse benefício. Certo? Então, são diferentes recomendações de onde nós outros podemos empregar os probióticos. É claro que, dependendo de onde nós queremos utilizar, qual é o objetivo, temos que também usar diferentes bactérias, e não somente um produto serve para tudo. Isso não existe. Isso. Certo? Então, o ponto fundamental em a efetividade de um probiótico, de um DFM, nós hoje chamamos, é a especificidade de cepa da bactéria. É para como a especificidade da cepa vai dizer como a bactéria vai agir, o mecanismo de ação. É por isso, e o mecanismo de ação dessa bactéria é que vai traduzir no efeito benéfico do produto. Tem diferentes tipos, cepas de bactérias, nós outros vamos ter diferentes resultados em cima dos nossos objetivos. Tá? Acá um exemplo muito claro sobre isso. Se você querem produzir carne, qual das duas aves que estão aqui vocês vão escolher? La blanca, né? E por que a la blanca? Porque a blanca cá é galos domésticos. Mas esta cá também é galos doméstico. E porque você tem uma certeza que para que produzir carne tem que ser la blanca? Pelo fenótipo. Porque você sabe que ela foi desenvolvida para produzir carne. Certo? Então, acá nós estamos falando claramente de especificidade de cepa. E não de espécie. E a pergunta é, a sua seleção acá, né, foi baseada em la cepa. E vocês decidiram baseado em la cepa. A pergunta é, por que probiótico nós outros não fazemos a mesma coisa? Por que nós outros, quando decidimos usar uma tecnologia de bactéria, muitas vezes nós outros não consideramos a cepa da bactéria que está sendo utilizada. Muitas vezes usamos somente a espécie. Tem um produto no mercado que é Bacillus subtilis, por exemplo, que é um dos mais comuns. E tem um outro que é Bacillus subtilis. Ah, é tudo a mesma coisa? Vocês estão dizendo que é a mesma coisa aqui também. Que eu posso pegar essa gagina aqui também para produzir carne? É exatamente a mesma coisa. Então, pessoal, o efeito não está em la espécie, está em la cepa. Certo? Lembre sempre da ave. Não vão esquecer. E para quem trabalha com cerdos, é o mesmo? Né? Fica muito claro, se vocês quiserem produzirem para ganhar plata, não vão usar esse animal, vão usar esse animal. Mas, na verdade, é a mesma espécie, né? É a mesma coisa, em termos de espécie. Agora, em termos de resultado, ela é totalmente distinto. Totalmente distinto o resultado. Então, acá também a seleção está baseada em cepa. Né? Então, primeiro ponto. O efeito de um probiótico depende
da cepa. Certo? E a mensagem acá é: não compre probiótico. Não vão para o mercado, para uma farmácia acá, para comprar para os seus ninhos um probiótico. Compre a cepa que você quer comprar. Desenhada ou selecionada para o efeito que você quer. Compreende? E sempre recorde disso aqui, porque é muito claro, né? Compre a cepa. Christian Hansen agora, vamos lá, o que Christian Hansen tem acá na Argentina, né, para monogástricos? Nós outros temos Galipro, tá? Nós vamos falar Galiprotect e Bioplus 2B. Tá? As concentrações são Bacillus subtilis, Bacillus licheniformes e uma composição desses dois bacilos, desses dois produtos acá, se nós temos o Bioplus 2B, na verdade. É a composição, tá? E a concentração de cada uma da ração. Pode ver que são bacilos, só que um é subtilis, outro licheniformes. E a diferença o mecanismo de ação é completamente distinto de um do outro. Então, para algumas coisas, nós outros recomendamos esse, para outras coisas, nós recomendamos esses. E talvez, se você tem algum desafio, um challenge, um desafio? Estou um pouco cansado, daí começa... desculpa. Tem um desafio duplo, a gente pode fazer a combinação dos dois, que é o Bioplus 2B. Tá? Desafio doble. Desafio doble, que eu falo, por exemplo, um desafio, uma recomendação que poderia ser de Galipro, por exemplo, para incrementar a microbiota intestinal, para aumentar a diversidade da microbiota intestinal, mas, por outro lado, você tem também um certo desafio de Clostridium, também. Então, nesse caso, pode ser interessante a recomendação de associação dessas duas cepas. Certo? A apresentação do produto, né? Tem um produto, não sei se vamos falar, é um produto, uma concentração standard, cuja inclusão é 500 gramas por tonelada de ração, e um produto concentrado que é 10 vezes mais concentrado, que a inclusão é 50 gramas por tonelada de ração. Tá? Quando que se deve usar um ou outro, depende da qualidade de mistura, de mescla do misturador, de mesclador? Do mesclador. Claro? Muitas vezes as empresas de pré-mesclas buscam trabalhar com produtos mais concentrados em função do espaço de fórmula que tem, né? Então, tem essas possibilidades aqui no mercado. A concentração final é exatamente a mesma. Tá? Pode ver a cara que é 1 log de diferença, então temos somente 10 vezes mais concentrado. E como eleger uma cepa de Bacillus subtilis? Bom, Bacillus subtilis, os bacilos é muito interessante porque a variabilidade genética dos bacilos que tem é de 15% a variação de DNA que tem entre todos os bacilos subtilis. Para você ter uma ideia de comparação, nós outros, seres humanos, com uns ratones, temos 3% de variação. 3 solamente. E o mesmo bacilo subtilis, até um outro pode ter 15% de variação. Então, a comparação dizer que o mesmo é
É a mesma coisa que dizer que nós outros e um ratone é a mesma coisa, né? Não tem nada a ver. E aqui nós podemos ver, por exemplo, a capacidade, é uma forma de selecionar algumas bactérias para efeito probiótico, a capacidade que algumas bactérias têm de produzir enzimas. Aqui nós estamos falando de chilanase e de celulase, tá? Esse ponto, essa bactéria cá, essa selecionada cá, é, na verdade, a mesma bactéria que tem em Galipro. Então, Galipro, que é um bacillus subtilis acá, tem uma altíssima capacidade de produção de enzimas digestivas. Acá. Sin embargo, temos acá também bacillus licheniformes, que tem no Galiprotec, que não tem capacidade de produzir enzimas. Acá. Então, claramente deve dizer, se você busca um incremento de digestibilidade, isso pode ser muito interessante, principalmente em cerdos, depois podemos falar um pouco, com o uso de micróbios. Esta é uma bactéria adequada. Para este fim de incremento de digestibilidade, os bacilos licheniformes não são, nesse caso de Chrystia Hansen, de Galiprotect, não é o produto recomendado. Então, temos que sempre levar em conta o objetivo que nós outros queremos. Você quer incrementar a digestibilidade, temos que usar Galipro. Queremos controlar, por exemplo, Clostridium, vamos usar Galiprotec. Porque, sério, ele foi desenvolvido para outra coisa, né? Controle de salmonela, Bacillus subtilis, né? Controle de salmonela é somente uma das capacidades que tem Galipro para controle. Temos também uma excelente capacidade de controle de Escherichia coli. E não sei se eu coloquei acá. Uma das formas, uma das maneiras de como o modo de ação, né? O produto para controlar a salmonela, é, na verdade, uma forma indireta. O que é uma forma indireta? O produto, acá tem dois grupos de aves. Um grupo de ave que foi alimentada com Galipro, que tinha Galipro na ração, e aqui um grupo controle, sem Galipro. A diferença acá é essa curva, essa rodada de cromatografia. Você pode ver que há um incremento fantástico da quantidade distinta de outras bactérias acá. Então, o Galipro, na verdade, ele criou uma ambiência adequada para dentro do intestino para aumentar a diversidade da bactéria, da microbiota. Certo? Essa diversidade é que muito provavelmente vai a ser um controle de salmonela, um controle de coli e assim por diante. Então, na verdade, a Sara, né? A Sara comentou, né, que a Amanda deveria incrementar a variabilidade microbiota mudando e cambiando a alimentação, né? Para evitar de ter problema de Clostridium difficile e outras coisas que tinham. Então, na verdade, é a mesma coisa que nós outros estamos fazendo aqui. Incrementando a diversidade da microbiota e, por sua vez, diminuindo os problemas de salmonela, os problemas de outra coisa. Tá? E há alguns trabalhos que nós outros produzimos em universidade e que demonstram isso muito claramente. Então, esse é um trabalho feito na Universidade Federal do Paraná. Não sei se você sabe, mas salmonela é um problema muito sério no Brasil, muito sério,
principalmente em las empresas que necessitam exportar, por causa do controle de salmonela. E acá nós outros não estamos falando de salmonela gallinarum nem pylori, estamos falando de salmonela ambiental, salmonela que é importante para a saúde pública, né? E esse trabalho foi feito em um período de 1 a 35 dias, com o desafio de salmonela Minnesota, que é provavelmente a segunda mais importante cepa de salmonela em Brasil. A primeira é Heidelberg. Eu não sei acá qual é a realidade na Argentina, mas é uma salmonela muito importante do ponto de vista epidemiológico. E foi feito 3 grupos de tratamento, um controle negativo, um controle positivo, desafiado com salmonela, e um controle desafiado com salmonela, mas que recebeu galipro, né? E dá para ver os resultados, são muito interessantes. Não tem, a quantidade de colônias de salmonela em la cloaca, depois de 2 dias, né? 48 horas depois do desafio. Cada ave foi inoculada, recebeu uma quantidade, né, de bactéria, de salmonela. E dá para ver que houve uma queda significativa de 3,3 logs, 99,9% de quantidade de salmonela na cloaca, né? E acá estamos em Buche. Em Buche não há uma diferença muito significativa de queda. Estatisticamente não há significância em Buche. E por que em Buche nós outros não temos um efeito muito importante em salmonela com esse probiótico? Você sabe? Nós outros observamos um efeito muito claro em cloaca, ou seja, no final do trato digestório, e em Buche não. Por quê? Porque é uma bactéria esporulada, o bacillus é uma bactéria esporulada. A esporulada é a fase protegida da bactéria, naturalmente. E em Buche, a maioria dos esporos não se rompeu ainda. Então, não há um efeito de bacilos, de galipro, em Buche. Certo? Se empeça o efeito, basicamente, no início do intestino, solamente. Então, claramente, dá para demonstrar acá. Você pode ver em seco, as colônias de salmonela em seco se decresceu enormemente também, quase 3 logs de queda. Esse é outro ponto muito interessante. A quantidade de colônias de salmonela na cama das aves. Acá é cama também que você fala? Litter? Em cama da ave. E por que em cama da ave se reduziu também a quantidade de colônias de salmonela? Tá. Primeiro ponto é, se a bactéria na cloaca tem uma quantidade muito baixa de bactéria no grupo, e na cama também vai ter, né? Natural. Esse é um ponto, é o mais importante, é claro, mas o segundo ponto é da onde que os bacilos vivem normalmente. Os bacilos não vivem no intestino. Nós outros vimos, né? Não são bactérias que colonizam o intestino. Não é um ambiente adequado para o bacilo. Onde é o ambiente adequado para os bacilos? Sim, em suelo. Matéria orgânica, em suelo. Os bacilos vivem em suelo. A cama é a casa dos bacilos. Então, é um ponto muito interessante, porque a ave ingere, o produto faz seu efeito em intestino e sai pelas fecas na cama e se volve à natureza. E se replica na cama, e depois a ave ingere novamente o produto e se forma o ciclo.
certo? Algo que, para probióticos baseados em lactobacilos e bactérias que colonizam o intestino, ao sair pelas fecas para o ambiente, a maioria morre, porque não é o ambiente dele. Tá? Então, aí dá para ver a quantidade de coisas distintas que tem no mesmo grupo de produtos. A quantidade de colônia na cama, 21 dias e 35 dias. Né? Bom, dá para ver que o efeito, se percebe claramente que o efeito para controle de salmonela é muito interessante. E hoje, no Brasil, basicamente, todas as grandes empresas trabalham com probióticos para controlar a salmonela. Né? Nós outros mesmo temos várias contas e vendemos Galipro para esse fim. Tá? Para controle de Campylobacter, e não sei se você recorda, eu mostrei um trabalho científico, somente o título do trabalho científico, mostrando que a composição da microbiota tem uma relação direta com o controle de Campylobacter. Não sei se recordam, foi agora antes, na palestra. Na verdade, nada mais isso que acontece. Né? No momento que eu tenho um produto que incrementa a diversidade da microbiota, a oportunidade dos Campylobacter também diminui. Tá? Não existe mágica, cara. Não é mágica. E esse é um trabalho feito em Estados Unidos, também, com aves da Kobe, primeiros 22 dias de vida, uma dieta muito parecida com o que nós temos acá, maíz e soja, um controle com Galipro, né? E um desafio com Campylobacter, no dia 22. Né? E o que se percebeu acá é uma queda significativa de quantidade de Campylobacter presente no intestino da ave. Tá? 40% e 50%. Acá temos alguns resultados, resultados técnicos. É uma meta-análise, na verdade. Uma meta-análise é uma análise conjunta de todos os trabalhos, ou da maioria dos trabalhos, que Christian Hansen tem com Galipro, voltado a parâmetros zootécnicos. Okay? O promédio de incremento de peso da ave ao final do ciclo foi de 2%, o promédio. Claro que alguns trabalhos praticamente não houve incremento e alguns trabalhos houve um incremento muito alto. Então, dependendo da situação, às vezes não há incremento ou muitas vezes há um incremento muito alto. E o mesmo é o incremento do promédio da conversão alimentar de 2,4%. E também, alguns trabalhos com incremento muito baixo e alguns trabalhos com incremento muito alto. Certo? Não quero dizer que é importante salientar aqui que não estou dizendo que o produto entrega 2,4% de incremento de conversão de alimentícia, mas que esse é o promédio. Em alguns trabalhos entrega muito pouco e em alguns trabalhos entrega muito, dependendo da situação. Então tem que testar conforme a situação. Né? Uso de probióticos em ponedoras. Nós outros temos, em Brasil, há uma região, quem trabalha cá com ponedora, tem ponedora cá? Em Brasil tem uma região que talvez você ouviram falar, na região de Bastos, no Brasil, e tem 22 milhões de galinhas em uma área de uma cidade pequena, 22 milhões de galinhas. É fantástico. E é uma região de pessoas de origem japonesas,
Japão. E é muito interessante porque nessa região, você vai com probiótico, não é necessário explicar para os japoneses se o probiótico é bom ou é ruim. O que eles querem saber é preço, claro, mas não é necessidade de explicar se o probiótico funciona ou não, porque eles sabem que funciona. Eles usam. E o que se observa, o primeiro ponto é a qualidade das fecas. A umidade das fecas se cai. E o que significa, para quem tem aves em jaulas, quando a umidade é muito alta? É um problema, né? É um problema. Para quem tem em jaulas, às vezes, com esteiras automáticas, quando as aves estão com fecas líquidas, se emplastam, criam problemas, né? Ele sabe disso. E os probióticos são, no caso de galíparo, excelente para resolver esse problema. Diminui a quantidade de umidade e as fecas caem enormemente. E por que isso? Por que cai a umidade das fecas em ponedoras? É um milagre? Não. Se recordam? Quando diarreia, o que é a diarreia, na verdade? Diarreia, é diarreia, né? O que é uma diarreia? Na verdade, diarreia é uma disbiose, certo? É um desequilíbrio da microbiota intestinal. A ave, no momento que eu corrijo o desequilíbrio da microbiota intestinal, a ave diminui a quantidade de diarreia e as fecas melhoram a qualidade. Não há mistério nenhum. É claro que os japoneses não sabem disso, eles sabem só que o produto melhora as fecas. Esse incrementa a qualidade das fecas. Mas o que tem por trás é, na verdade, uma manipulação da diminuição da desbiose intestinal. Então, o que nós outros podemos esperar com o uso de galíparo em ponedoras, tá? Em nossa experiência? Uma melhor conversão alimentícia. Você gasta... Nós outros temos vários trabalhos, não tenho tempo para mostrar todos. Fernando está cá. Se você... Fernando tem acesso a esses trabalhos, se vocês querem depois, em outro momento, discutir com o Fernando, tem todos esses trabalhos na mão. Mas você necessita menos alimento para produzir a mesma quantidade de ovo. Em geral, a produção de ovos incrementa em torno de 2%, pela experiência que nós outros temos. 2%. 2% são... quanto no ciclo de uma ponedora hoje, quantos ovos nós outros temos em promédio? Quanto? Depende da idade. Sim, depende, claro, mas 400 é o número que eu tenho. Não. 400, 2% a mais, são 8 ovos. 8, né? 8 ovos. Não sei se vamos ter tempo acá, mas podemos fazer um cálculo. Eu posso dizer para vocês que com no máximo 2 ovos a mais, se paga todo o custo do produto. 1 a 2 ovos. Então, nós outros estamos falando em torno de um retorno sobre a inversão de mais ou menos 1 para 5, 1 para 4, não, 1 para 8, né? 1 para 8, mais ou menos. Tá? Mesmo se tiver um incremento de 1%, de meio por cento, o produto se paga e você tem outros benefícios também. Como diminuição da mortandade. Quanto custa uma gallina que morre, que morre aos 30 semanas de idade? Quanto vale uma gallina?
30 semanas. Vale muito dinheiro, né? Então, se você conseguir reduzir, que seja meio por cento, 0,3% a mortalidade, se paga o produto. Esse aqui é um ponto muito importante. Em Brasil, é muito valioso. Diminuição de ovo sujo. E se percebe claramente, o que é, na verdade, o ovo sujo? Por que diminui o ovo sujo? Pela mesma razão que diminui ou incrementa a qualidade das fecas. Ovo sujo, na verdade, são aves que estão com diarreia, esse põe o ovo, diarreia, ou nas fecas mais líquidas. Né? Esse suja. E facilitar a limpeza nas granjas, porque eu falei dos sistemas automatizados e etc., com menos diarreia. E, na verdade, nós estamos falando de retorno para investimento. Em ponedoras, é muito interessante e é muito visível o efeito de galíporo. Aqui alguns trabalhos de produção de ovos, na verdade, mostrando um pouco o que eu mostrei. Peso do ovo. Eu creio que não podemos esperar, pelo menos fazer cálculos de retorno sobre a inversão com peso de ovo, com massa de ovos. Eu consideraria mais a produção de ovos mesmo. E redução de ovos sujos, melhoria da qualidade de fecas e tudo. Né? E acá uma experiência. Primeiro que esse não é um trabalho científico, tá? É somente uma observação de um produtor de Brasil. É somente uma observação preliminar. Mas é muito interessante esse produtor, porque esse produtor não acreditava em probióticos e nós outros conseguimos envolvê-lo para iniciar um teste. E esse teste está somente no início, tem 25 semanas, na fase de produção. E você pode ver acá que muito interessante aqui é a quantidade de ovos por aves até 25 semanas. A diferença é de 40 ovos para 51. No grupo a média dos galpões e a média do galpão que está sendo tratado com galíporo. Ave alojada, compreende? De 3 para 4,9, quase 5. E acá, a mortandade caiu pela metade também. Tá? Então, isso não é uma observação de um produtor como vocês, lo mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre Galiprotect. O mesmo que Galipro tem duas apresentações, uma concentração standard, uma concentração de concentrado. A diferença é que esse produto tem 10 vezes mais bactéria por gramo que esse produto acá. Né? E se usa em todo o ciclo de vida dos pojos, sem problema, dependendo do problema que nós outros queremos diminuir ou solucionar. Esse produto, como havia falado já, é na verdade um Bacillus licheniformis, não é um Bacillus subtilis, é um Bacillus licheniformis, e tem um mecanismo de ação completamente distinto de Galipro, o Galiprotect. Né? Essa é uma bactéria especialmente desenvolvida para controle de Clostridium. Então, é aquilo que estávamos falando, é a especificidade da cepa. Né? Aqui dá para ver o grau de inibição in vitro para Clostridium de Galiprotect, da cepa de Galiprotect, é fantástica, você pode ver. Né? E Galipro, por exemplo, não há inibição. Não há inibição. Galipro para controle direto de Clostridium não funciona. Agora, Galiprotect, sim, é o produto que recomendamos. E
Tem vários trabalhos demonstrando a inibição de alfa-toxina, né? A principal toxina produzida pela multiplicação de Clostridium, né? Que é, na verdade, a causa da enterite necrótica, né? Então, dá para ver que os grupos que têm Clostridium perfringens e bacilos liquiniformes, depois de 18 horas, sem o bacilos terem uma alta multiplicação, e a quantidade de alfa-toxina é muito alta acá, e no grupo que tem o bacilos liquiniformes, a quantidade de alfa-toxina é muito baixa, né? Mostrando, acá tens claramente um controle direto sobre a enterite necrótica. E o último produto para monogástricos é Bioplus 2B. Esse produto é fantástico, se recomenda. Nós outros trabalhamos muito em cerdos com esse produto, mas não sei, acá você tem registro para aves ou tem registro para aves também? Em aves funciona perfeito, é muito interessante, e principalmente nas primeiras 3 semanas de idade, onde nós outros temos uma fase onde a gallina tem um desafio muito intenso, né? Salmonella nos primeiros dias, depois Clostridium, em geral, as primeiras 3, 4 semanas de idade tem muito desafio. Esse é um produto que funciona de uma forma muito interessante. Nada mais é do que a combinação das duas cepas que anteriormente nós vimos, né? Se você queira, vocês podem comprar o Galipro e o Galiprotect e mesclar. É a mesma coisa que o Bioplus 2B. Tá? Ó, mesma coisa. Bioplus 2B. E a quantidade de 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de bactérias por grama de ração em la concentração final. Tá? Bom, recomendação de uso. Não há um padrão de recomendação de uso. Esse é um ponto muito interessante de probióticos, que é distinto de antibiótico, porque antibiótico você tem um padrão. O que é um padrão? Você sabe, o antibiótico tem uma concentração mínima inibitória. Você tem que dar, então, uma dose diária para a ave por 5, 7, 10 dias. Dependendo da bactéria, claro. E probiótico, as recomendações muitas vezes são mais maleáveis. Por quê? Porque o mecanismo de ação é completamente distinto. E aqui nós temos interação bactéria com bactéria. E interação bactéria com o ambiente, tem várias outras coisas. Então, não usem o mindset, a forma de pensar de antibiótico para recomendar probiótico. Tá? Eu prefiro, por exemplo, nós outros vamos falar de dose de probiótico. Qual é a dose necessária para causar um efeito? Pode ser uma dose muito baixa ou pode ser uma dose muito alta. E por quê? Basicamente porque, é uma pergunta para vocês, qual é a dose que nós outros necessitamos aplicar para sei lá, um cerdo ou uma gallina de uma coli patogênica? Quantas coli patogênicas eu tenho que dar para uma gallina ou para um lechão para se produzir uma diarreia? Qual é a dose? Depende de quê? De várias coisas, né? Depende de várias coisas. E nós outros usamos muito o conceito de como é que é pressão de infecção. Ouviram falar? Pressão de infecção, né? Quanto maior a dose, maior a pressão para ter a infecção. Então, para probiótico é o mesmo. Muitas vezes uma dose baixa de probióticos é o suficiente para causar um efeito.
assim como uma dose baixa de uma bactéria patogênica é o suficiente para causar a enfermidade. E, às vezes, se o animal está bem, está em equilíbrio, uma dose alta não é capaz de causar a enfermidade. Então, a forma de pensar e recomendar o uso no probiótico é diferente. E nem sempre nós outros temos a certeza absoluta, a certeza de estar recomendando a forma correta. Tá? O que as empresas fazem, e Chr. Hansen também, quando desenvolvem uma bactéria, se testa com diferentes concentrações. 50 gramas por tonelada, 100 gramas por tonelada, 200 gramas por tonelada, e se testa e se vê o efeito produzido. E, com base nisso, se define uma recomendação de quantidade de bactéria. Mas isso não necessariamente significa que o efeito vai ser exatamente o mesmo na propriedade de você. Por quê? Porque tem outros fatores que nós falamos. Tá? Então, muitas vezes, a gente talvez tenha que ajustar, recomendar, aumentar a quantidade na fase inicial, diminuir na fase final, ou coisa parecida. Tá? Bom, há várias formas de combinação, de associação de bactérias para se causar. Se nós outros temos uma situação com muito baixo desafio intestinal, o galipro é o produto que nós outros recomendamos. E por quê? Porque ele incrementa a diversidade bacteriana da microbiota e garantiza que a ave tenha mais oportunidade para se defender dos desafios que tem ao longo de sua jornada até a faina. Tá? Se nós outros estamos falando com um desafio de médio a baixo de enterite necrótica, podemos trabalhar as primeiras 3 semanas de idade, que é a segunda semana, mais ou menos, do segunda à terceira semana, a fase onde a enterite necrótica é um problema. Nós estamos garantizados com o Bioplus 2B, porque tem Bacillus leishmaniiformes em la fase, e na fase final, que eu digo depois das 3, 4 semanas, se trabalha somente com galipro. E galipro incrementa a diversidade microbiota, mas também incrementa a produção de enzimas digestivas, incrementando, então, a digestibilidade ou a conversão de alimento, de ração. Tá? Em caso de médio desafio de enterite necrótica, Bioplus 2B, do início ao final, isso se pode eventualmente se questionar, poderia ser feito, por exemplo, se um desafio um pouco maior, vamos ver aqui, um desafio um pouco maior, se começar com um Galiprotect na fase inicial e depois terminar com o Bioplus 2B, que é uma fase onde se tem menos desafio de enterite necrótica. Então, vocês vejam que não há uma receita, uma receita de bolo, né? Escreveram uma receita e essa receita serve para tudo. Não. Vamos, conforme o caso, a gente tem que ir trabalhando, às vezes ir trocando, ver o que se cambiando e ver o que funciona de forma mais adequada para a situação de vocês. Tá? E alto desafio de enterite necrótico, Galiprotect, que é o Bacillus leishmaniiformes durante o início até o final. Certo. Bom, desbiose em geral, Bioplus 2B. E acá, alguma compatibilidade, nós outros falamos um pouco com coccidiostática. Então, coccidiostáticos, você pode usar normalmente, a maioria dos coccidiostáticos nós outros já testamos, e não há problema nenhum na associação. Né? O mesmo é com os promotores de crescimento.
em doses de promotor de crescimento. Porque eu não sei se não sei se ocorre acá, mas em Brasil é muito comum muitas empresas trabalhando com promotores de crescimento em doses 3, 4 vezes mais altas do que a recomendada. E aí nós outros começamos a observar que, na verdade, o promotor de crescimento que deveria modular a microbiota passa a ser usado como um antibiótico, tá? Causando um desequilíbrio. Então, em doses de promotor de crescimento, não tem problema nenhum a associação. Tá? Esse é somente um trabalho mostrando que o BioPlus 2B, que é a associação de bactérias, ela modula a microbiota intestinal, diminui a quantidade de coliformes, né? Aqui é o grupo com BioPlus e aqui é o grupo vigenamicina, né? Vigenamicina acho que é fibro que vem, e aqui é o grupo controle. Então, ele diminui a quantidade de coliformes e incrementa a quantidade de bactérias ácido-láticas. Bactérias ácido-láticas significa lactobacillus e outras bactérias dessa linha, enterococcus, bactérias normais, né? Então, aqui é somente uma comprovação de modulação de microbiota intestinal. Melhora a superfície intestinal. O BioPlus claramente se vê em microscópio um incremento das velocidades intestinais. Nós outros temos vários trabalhos mostrando incremento significativo de velocidade intestinal com o uso de BioPlus ou de Galipro. E por quê, pessoal? Na verdade, muito provavelmente não é um efeito direto do produto, mas é um efeito de termos uma microbiota equilibrada e diversa. Só isso, tá? Não estamos falando aqui, de novo, de milagro. Não é milagro. Não é um produto milagroso que faz... Não, ele somente equilibra a microbiota. E isso tem várias outras consequências que a gente consegue observar. Para cerdos, o BioPlus pode ser usado como uma fonte muito importante de fábrica de enzimas. Tá? Estados Unidos é o local onde mais se emprega, se vende no mundo BioPlus em cerdos de engorda e terminação, tá? E por quê? Porque descobriram que essas enzimas acá, as enzimas produzidas pelos bacilos de BioPlus 2B, têm um efeito fantástico sobre o crescimento. E por que não as enzimas exógenas? Foi a primeira pergunta que fiz para quando fui visitá-la. E a resposta que tive de um nutricionista, tá, foi que é muito interessante. O trato digestório de lechones é o tempo que percorre o alimento desde a boca até o final é muito largo. O tempo de passagem pelo estômago de um alimento em um cerdo eu não sei exatamente, 4, 5, 6 horas. E quanto que é uma gallina? São minutos, pouco tempo. E o que eu ouvi, nós outros de cristianismo não temos essa informação, mas o que eu ouvi é que as enzimas exógenas se rompem em grande quantidade no intestino do suíno, do cerdo, pelo tempo que permanece dentro do coisa. Algo que não ocorre de uma forma tão intensa na gallina. E por isso se observa um efeito muito significativo desses bacilos, porque esses bacilos, as esporas se rompem somente acá, no início do intestino, e depois se começa a multiplicar no intestino. E acá se produzem as enzimas, que é onde as enzimas devem atuar. Então,
Essa foi a justificativa que eu achei interessante. Tá? E aqui dá para ver nesse trabalho um incremento significativo da atividade enzimática em intestino delgado de lechones. Incremento do grupo tratado controle e grupo com Bioplus 2B. Há um incremento de lipase, de tripsina, acá não tão significativo, e quimiotripsina também. Né? Isso tudo incrementa a digestibilidade. Se nós outros temos uma digestibilidade mais alta, temos menos substrato em intestino. Menos substrato em intestino significa menos alimento para a bactéria patogênica. Né? Quem é nutricionista sabe que quanto mais se incrementa a digestibilidade, geralmente menos problema de patógenos e coli, etc. nós outros temos. Sin embargo, o custo também se incrementa, né? Uma ração com alta digestibilidade, o custo é muito alto. Então, tem que sempre ter um balanço também. Tá? E, nesse sentido, o Bioplus pode ser uma ferramenta para auxiliar. A redução de emissão de amônio também. Isso se observa em ambiente, né? Uma redução significativa de redução de amônio. E aqui, de novo, se recordam que os bacilos são, o ambiente natural dos bacilos são matéria orgânica, suelo. Então, as fecas, quando estão no solo, trabalham muito bem. Então, se demonstrou também que tem um efeito em cima do tratamento de dejetos. Em alimentos de madres, no caso de cerdas, para mim, aí está um ponto fantástico, porque o Bioplus pode ser usado em cerdos, para madres, para lechones em destetados e para crescimento e engorda. Em madres, é a fase onde se tem um retorno da inversão mais visível. Por quê? Porque você alimenta um animal e tem um benefício em 15 animais, em toda a camada. E não somente, alimenta a hembra e a camada toda se beneficia. Né? E é fantástico o benefício. Eu tenho experiência com outros probióticos de mercado também, que funcionam muito bem, e nessa fase é absurdamente fantástico. Né? Requento em alimento, é claro, o Bioplus se tem da grande quantidade, e esse aqui é um ponto, em requento em matéria fecal da madre, na altíssima quantidade de bacilos em la feca da madre. E por que isso aqui é importante? Porque os lechones ingerem também fecas da madre. Em torno de 1 a 2 gramas por dia de feca da madre, cada lechone ingere. Então, na verdade, deixando para o lado o efeito do probiótico na madre, os lechones que estão ingerindo as fecas das madres estão se ingerindo também o probiótico. Você recorda que o probiótico sai das fecas na forma de esporas novamente, os bacilos solamente, tá? Esse tem um efeito que se mantém. Os resultados em lechones são fantásticos. Efeitos se nota muito claramente, efeitos sobre diminuição de diarreia de um grado muito alto, né, de diminuição de diarreia. E aqui nós outros podemos falar por que se tem uma redução da diarreia, não somente porque os lechones ingerem as fecas, e ingerem também o probiótico, mas muito provavelmente porque a madre está produzindo mais leite também.
A madre produzindo mais leite, os leitões têm mais energia, mais proteína, mais nutrição, e são leitões mais saudáveis. Tá? Peso ao destete, 400 gramas acá de diferença nesse trabalho, 400 gramas, 5% de diferença. Eu tenho experiência em Brasil com 3 outros trabalhos, usando distintos, não Bioplus 2B, usando outros probióticos do mercado, que eu trabalhei anteriormente. E o resultado foi um grupo com 800 gramas a mais, o segundo experimento, o segundo trial, com 657, e o terceiro com 300 e alguma coisa. Então, esse resultado aqui não é nada milagroso, é algo que eu, na minha experiência, se observa claramente que há. E para quem trabalha com cerdo, sabe que 400 gramas ao destete a mais, quanto significa em la feina? Quem é de cerdos acá? 4 dias a menos. 4 dias a menos. Quantos problemas a menos em la nursery? Quanto problema menos de diarreia né? Então, e redução também da mortalidade de pré-destete. Tá? Acá, essa mortalidade está um pouco alta, não sei acá na realidade em Argentina, mas essa aqui é uma realidade europeia, né, de 12%, onde a mão de obra é muito baixa, então não se consegue dar um apoio intensivo para os lechones e incrementa lá. Para provas de campo, em 8 granjas danesas, ou seja, esse é o promédio de 8 trabalhos, né, em granjas danesas. A mortalidade pré-destete caiu em 3% acá. Acá, de novo, né, é muito alto o número padrão, normal, mas incrementou. Se incrementou, esse aqui é um ponto para quem tem um negócio, uma empresa de produção de cerdos, sabe o que eu estou falando. Um lechón a mais por madre ano. O que significa isso em termos de plata? Tá? Outros índices também, retorno ao estro e tudo incrementam. Tá? Podemos depois, se você quer discutir com mais detalhes cada um desses itens e por que ocorrem. Nós outros não vamos ter tempo acá, mas para mim é um prazer poder discutir com quem tem interesse e por que cada um desses se beneficia dessa forma. Para a redução da mortalidade antes do destete, também, aqui é um trabalho com 21 diferentes pruebas, e vocês podem ver que o grupo controle, provavelmente são granjas em Europa, 14,5%, e usando com Bioplus 2B, 11,3%. O milagre acá é essas madres produzem mais leites, perda menor de peso na maternidade e ingerem mais alimento na maternidade. Com isso, os lechones têm mais leite. Se têm mais leite, são lechones mais saudáveis. Lechones mais saudáveis morrem menos. Somente isso. Não tem mistério. Tá? Tem milagre. Quando se fala em Clostridium, a gente fala muito Clostridium, a gente habla muito de Clostridium para controle em gallinas, né, em aves, mas Clostridium também é um problema muito sério em cerdos, em madres, né? Eu me recordo, há um tempo atrás, alguns 10 anos atrás, estava com uma granja em Brasil, em Mato Grosso, em Brasil,
com uma mortandade muito alta de madres por morte súbita. Aparecia morta. Geralmente, domingo, no final de semana, né? E normalmente está associado a essas mortandades súbitas os clostrídeos. E por que os clostrídeos? Na verdade, é um reflexo de uma disbiose, que hoje nós outros sabemos, né? Muitas vezes por um manejo inadequado de alimento, na grande quantidade de alimento, às vezes associado com estresse e outros fatores que levam ao crescimento dos clostrídeos. Esse é um relato muito interessante de uma propriedade comercial na comunidade europeia, eu creio que as danesa também, com 6.400 madres, onde tinha um histórico muito alto de problemas de morte relacionados com clostrídeos, de morte de porcas. No momento em que se começou a trabalhar com incluir o Bioplus em la ração, o índice caiu pela metade. Né? E por que caiu pela metade? Qual é o mistério acá? O mistério acá é que, não se esqueçam, que há uma bactéria, que é o Bacillus licheniformes, que foi desenvolvido especificamente para controle de clostrídio. Então, a bactéria está fazendo o seu trabalho também. E não somente isso, mas também tinha uma outra bactéria, que é o Bacillus subtilis, né, do Bioplus 2b, que estava incrementando a diversidade da microbiota intestinal, que, por sua vez, estava dificultando o crescimento do clostrídio também. Então, não há mistério aqui, tá? Essa queda de 50% da mortandade aqui, vocês podem imaginar, o retorno do investimento é fantástico. O Bioplus é compatível com zinco. Zinco no alimento de lechones, né? Isso é muito comum em lechones destetados. Zinco, cobre também, e também com growth promoters, promotores de crescimento. Tá? E quando se usa para cerdos em nursery, basicamente o que se observa é um promédio de ganância diária e uma conversão, incremento de conversão, mas mais do que isso, não sei se tem acá, não. É uma diminuição do problema de diarreia, tá? E nós outros sabemos que diarreia é um problema de disbiose. Esse produto foi feito para controle de disbiose, certo? Então, de novo, solamente se hace buscar volver o mais rápido possível a microbiota ao retorno normal. Tá? Isso que eu vou passar. Bioplus 2b em dietas de recria. Esse é um probiótico que se entrega resultados consistentes. É um probiótico mais documentado que tem. Então, eu falei para vocês que nos Estados Unidos é o que mais se usa para cerdos em la fase de recria e engorda. Pelos resultados são muito consistentes, muito consistentes. Tá? Principalmente se vocês estão buscando na redução da quantidade de antibiótico em alimento. Tá? Bioplus 2b, controle. Esse aqui para crescimento e terminação, são alguns resultados que se tem na prova de universidade, com peso inicial basicamente o mesmo, né? E conversão alimentar no final do trabalho se incrementou enormemente a conversão alimentar acá, né? Conversão de recria, conversão da fase de crescimento engorda,
e conversão de promédio acá, né? E a ganância também. Você teve um crescimento muito interessante. Tá? Mortalidade, crescimento e terminação, continuando um pouco, alguns benefícios que se observou. Também nesse trabalho da universidade lá na Grécia, os índices de diarreia se despencam, se caem rapidamente. Nós outros sabemos agora por quê. A mortalidade se cai também, e agora se sabe por quê, menos desbiose, sistema imunitário responde melhor, menos problema de Clostridium, menos outros problemas, e se observa a queda da mortalidade como consequência, né? E acá também. Bioplus e os outros grupos. Síndrome hemorrágico intestinal, Bioplus 2B, vamos volver ao problema de Clostridium, né, também, que está muito relacionado, e desbiose e Clostridium, né, síndrome de hemorrágico intestinal. E nesse estudo acá se observou um incremento ou uma melhora significativa do total de cerdos que morreram em função de síndrome hemorrágica intestinal. E, por último, esse é um efeito secundário, se pode dizer, do produto, que é o uso em biodigestores do produto. Você recorda que o produto é a base de bacilos, e bacilos ele vive em matéria orgânica, né? Então, se vive em matéria orgânica, ele assa alguma coisa no ambiente. E uma das coisas que nós outros descobrimos é que ele incrementa, temos matéria orgânica, biogás, né? A produção de biogás, incrementa a produção de biogás para quem tem esses problemas, e é muito interessante também, maior produção de biogás, para tratamento de laguna de desechos, né? Então, aí no Brasil, tem algumas granjas que estão muito próximas de cidades. Na verdade, estava a granja, a cidade foi crescendo, e se ficou muito próxima. E muitas vezes o cheiro, o odor começa a importunar a população da cidade, né? E o que se observou é que com o Bioplus, se coloca o Bioplus direto na lagoa, esse diminui rapidamente o odor. Então, é um efeito secundário, mas é importante porque resolve o problema do odor, né? E pode ver acá um resultado, não é um trabalho científico, são só algumas amostras que nós outros coletamos e vimos na primeira coleta na lagoa de desechos em Brasil, o nitrogênio amoniacal aqui, por exemplo, era muito alto, e depois na segunda coleta, 60 dias após a primeira, quando se tratou com Bioplus, o nitrogênio amoniacal se caiu enormemente acá, para 22, de 900 para 22. Os coliformes fecais, de 10 a 5, quase 1 milhão que tinham, se tornou ausente acá, né? Ou seja, há uma melhora significativa da laguna de desechos tratadas com Bioplus 2B. E que a produção de biogás, se você traçar uma linha aqui imaginária, aqui se iniciou o uso de Bioplus 2B, e se pode ver claramente acá que houve um incremento, né, da produção de gás também. Tá? Bueno,
Era mais ou menos isso que eu tinha planejado. Agora, se há tempo, podemos conversar, discutir. E se eu souber, logicamente, responder a pergunta. Sim. En dieta de recría. Esa es en una, sí, en la recría. Pero me parece que era la siguiente. Puede ser utilizado como ingrediente en la matriz. En la madre, probablemente. En la madre. Deve ser. Sinergismo com dietas medicadas e pode ser como ingrediente em la madre. No en la matriz nutricional, sino en la matriz nutricional. Pode ser. Puede ser en la matriz como pode si ser mejora, si mejora la pode ser a matriz porque eu não falei acá, mas nós outros podemos falar depois. Há uma possibilidade, como há incremento de digestibilidade, nós outros podemos diminuir um pouco ou valorizar a matriz em até 60 quilocalorias. Bien. 60. Então, que é o que hace lá nos Estados Unidos, se reduz e se baixa o custo da dieta. Claro. Né? Sem alterar o desempenho dos lechones. Sim. Bien. Eu não toquei nesse ponto acá. Bien. Los probióticos, ¿son compatibles con polifenoles solubles, MOS, beta-glucanos? Sim. Esses MOS, beta-glucanos, na verdade, são tipos distintos de pré-bióticos. Pré-bióticos são, na verdade, substratos para bactérias, para crescimento de bactérias intestinais, bactérias comensais. Né? É tudo que queremos. Porque os probióticos, o mecanismo básico de ação é incrementar as bactérias comensais. E os MOS fazem o mesmo. Então, muitas empresas, o que fazem? Se pega algumas bactérias probióticas e se mesclam com MOS, por exemplo. E se produz um simbiótico. Esse, na verdade, não só tem um efeito positivo, como muitas vezes tem um efeito sinérgico. Né? Guilherme, dos cositas. Hiciste en la primera etapa una referencia a dos tipos de probióticos. Probióticos comensales y usaste un término de intervención. De pasaje. De pasaje. La batería que mencionás, la batería que estás presentando hoy, es de pasaje, básicamente. Sí. Okay. Fernando, usted pode colocar Você tem a diapositivo que mostra a categoria de probióticos de passagem e probióticos. Você tem acá? Em algum. Porque essa computadora não é minha, então é dele. Sí. Eu vou mostrar e depois vou explicar, mas basicamente. La pregunta es. A pergunta é, sim. Os probióticos Galipro, Galiprotect sim. e Bioplus 2B são produzidos com bacilos. E todos os bacilos não colonizam o intestino, eles passam. Portanto, são probióticos de passagem. Entendí. La pregunta es la siguiente. ¿Qué te hace decidir por un probiótico de pasaje y no por uno de colonización, que mirándolo de afuera pareciera ser un probiótico más amigable para el animal? De hecho, ya es un habitante normal. Boa pergunta. Será que tem tempo para colocar minha computadora acá? Não. Tá bom. Vou tentar responder assim, sim. Os probióticos colonizadores são excelentes. Tanto é que a Christian Hansen para humanos, para ninhos, para nós outros, basicamente só produz probióticos colonizadores. Lactobacillus, Bifidobacterium e outras, entre outros.
Ah, sim, isso. Entre outros. O problema é que há uma característica fundamental que dificulta o uso desses probióticos em medicina veterinária, em produção animal. E qual é? Os probióticos colonizadores aqui, esse que nós outros estamos falando, são excelentes. E a Christian Hansen usa muito. Mas não usa em produção animal. Com exceção, nós temos em produção animal, mas o probiótico para injeção em ovo, que nós outros falamos, que tem nos Estados Unidos e que eu creio que em breve podemos ter acá também, estamos tentando registrar, é dessa categoria acá. Porque nós outros sabemos que é uma categoria excelente de probiótico. Só tem um ponto que para nós, em produção animal, principalmente cerdos e aves, não é interessante. O produto é sensível ao ambiente. Recorda? Sensível ao ambiente. Tratamento térmico, esse tipo de coisa. O que significa isso para nós outros na prática? Peletear uma ração com um probiótico colonizador, você vai matar todas as bactérias. Microencapsular? Eu tenho que botar o meu computador. Eu tenho... não sei se é isso. Deixa eu ver. Sim, pode ser. Acá. Eu respondi a sua pergunta? Não, ainda não, né? A sua pergunta não está completa, né? Então, como nós outros... Estoy tratando de saber en qué momento... ¿Anda esto? ¿En qué momento tomo la decisión de utilizar un colonizador o uno de pasaje? Sim. O momento é... A pergunta é... Você peletiza a ração? Não. Não peletiza a ração. Em verano, quantos graus fica a temperatura do silo embaixo do solo? Ambiente, muy variable. Muito variável. Mais de 40, 50 graus. 50, ponele, sí, está. Por pelo menos 8 horas por dia durante 3, 4 dias, que é o tempo que dura A pergunta é, o probiótico colonizador, a bactéria vai sobreviver? No sé. Hay algunos competidores que dicen que el producto está protegido y de hecho se puede peletizar, ¿no? Sí. Algún enterococo. Sim, claro. As empresas que vendem dizem que sobrevive. Sim. Mas a experiência que nós outros temos, e é por isso que Christian Hansen não optou para trabalhar com essa classe, nesse caso, é porque a sobrevivência é muito baixa. Bem. Certo? E daí o colega lá perguntou, mas o processo de microencapsular não protege? Eu vou mostrar um trabalho acá, muito interessante. Essas são as provas aqui, por exemplo, de estudo de estabilidade térmica, né? Estudo de estabilidade térmica, aí nós podemos ver aqui, 85 graus por 30 segundos, temperatura padrão de peletear. 82, um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos isso aí. Certo? Lactobacillus forcimis, Pediococcus acidulate, Enterococcus faecium é uma levedura acá, Saccharomyces cerevisiae. Levedura se usa muito não somente em ganaderia, se está incrementando também em cerdos e em aves, né? A pergunta é, muito bem, são excelentes as leveduras, excelentes bactérias. Todos têm resultados fantásticos. O problema é que se você vai peletear, a quantidade de recuperação é praticamente zero acá. E se você vai trabalhar com bacilos que formam esporas, a quantidade de recuperação é 100%, 95%, 90%. Então, é claro que esses grupos colonizadores funcionam bem, mas têm uma fraqueza muito alta que limita muito o uso em produção animal.
En la segunda parte de la pregunta, Só para concluir a questão da microencapsular, as tecnologias usadas para proteger, essa tecnologia aí, para proteger as bactérias e garantizar que elas vão sobreviver aos processos térmicos, né? Que é o que a competência habla. Esse é um ponto muito interessante, porque, na verdade, é uma tecnologia que envolve a bactéria em uma cápsula e que torna ela protegida. Essa tecnologia ela é excelente, porque ela simplesmente... Permisso? Ok. Ela simplesmente mantém isolado... Compreende? Isolado? Ok, que bueno, certo melhor que... Compreende isolado de la umidade, do ambiente, do oxigênio, de tudo, a bactéria. Então, se coloca na cápsula, essa cápsula, e se fecha a cápsula. E acá não há mais umidade, não há mais oxigênio, ou seja, a sobrevida do produto em la prateleira incrementa. Chama em inglês de shelf life. The shelf life é mais estendido, é mais largo. A pergunta é, esse microencapsular aqui, imagine que, na verdade, essa cápsula aqui é muito grossa, né? É muito espessa. E se colocar essa cápsula aqui a 90 graus durante 1 minuto, você acha que aqui dentro vai permanecer com uma temperatura baixa? Não. Por quê? Porque não é amianto, não é essa cápsula. Essa cápsula é um gel, é uma coisa muito fina. Não vai proteger contra o calor. Protege contra o ambiente, as coisas. Bom, isso... mas o Guilherme está falando acá só para confundir você. Então, eu vou mostrar um trabalho científico, que é esse acá, esse trabalho. Tem a referência na literatura, é uma revisão da literatura, onde esse autor, isso é produzido em 2013, aqui está a publicação, você pode ir buscar a publicação, que justamente estuda a estabilidade e a viabilidade de bactérias probióticas microencapsuladas. E nesse trabalho, os autores usaram uma temperatura de 65 graus por 30 minutos. A temperatura de pelletier é 85 graus por 3 minutos. Mas a pergunta é, no verano, na temperatura em silo, a temperatura a quantos graus vai? 50 graus, 8 horas. Ou mais, não sei. Então, não é um absurdo considerar isso aqui como uma aproximação. Ok? E esse autor também testou diferentes tecnologias de microencapsular. Gelatina... acá como é que é? Alginato, e são diferentes tecnologias. Certo? Ele usou como padrão um Lactobacillus acidófilo, e uma concentração de 10 na 9 a 10 na 10. Ok? O resultado foi muito excelente. Para ele foi muito excelente. Os resultados que ele diz aqui que se incrementou a resistência à temperatura de inativação. E resultou em uma viabilidade de 10 na 3 a 10 na 4. Entenderam aqui? Aqui, se você for ler, nós outros temos aqui um incremento. A tecnologia é excelente. Ela teve um efeito positivo. Só que o resultado final foi 10 na 3 a 10 na 4. No resultado inicial era 10 na 9, 10 na 10. Se nós outros tem não tem? Bom. Estou mandando parar de falar aqui. Na verdade, nós estamos falando uma perda de 5 logs de concentração de bactérias. 5 logaritmos.
5 logaritmos é uma perda de 5,0. Pode ver que uma ração inicial com probióticos deve ter 1 milhão. Oh. Ele vai ficar bravo comigo, eu tenho que ir embora. Tem uma concentração inicial de 10 na 9 CFU por grama. Para vocês, né? Se houve uma perda de 5 logs. 5 logs. 5 logs nada mais é do que subtrair, retirar de 9, retira 5, e se o resultado final é 10 na 4. 4, 3. 4, acá. Então, acá nós saímos de 1 bilhão, bilhão, para 10 vezes 10 milhões. Não, 100 milhões. Isso. Hã? Para 100 mil. Somos de 1 bilhão para 100 mil. E a ração que nós outros usamos, o probiótico que nós outros usamos, a concentração final é mais ou menos 1 milhão, 10 na 6. É alguma coisa aqui com 10 na 6 CFU por grama. Certo? 1 milhão. Se há uma perda de 5 logs, nós vamos para 1. Isso significa que nós somos de 1 milhão para 10. 10 unidades, 10 bactérias só. A pergunta é: resiste? Resiste. Se perde 5 logs. Essa é a resistência. Porque se não tivesse a resistência, perderia tudo. Já resistiu. Mas a pergunta é: essas 10 bactérias é o suficiente para causar o efeito probiótico? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí entra a discussão que nós tivemos no início. Depende da situação de cada granja. Se você não precisa de uma pressão de infecção muito alta, muito provavelmente pode ser que tenha um efeito. Se você precisa de uma infecção mais alta, uma quantidade de bactéria para produzir efeito, pode ser que você está jogando plata fora. Tá? E é por isso, e é solamente por isso que a Chr. Hansen optou trabalhar com bacilos basicamente bacilos para produção animal. Em ração. Em ovo já é distinto. Bien, y con esto ya te dejo libre. En un momento dado en esta charla mencionaste la importancia, la utilidad de que las aves estén en contacto con el ciclo, que cierren el ciclo con los bacilos, en presencia del bacilo, en el piso, en el suelo, no chão. Y aprovechando que vivís en un país donde el 70% de las gallinas están en contacto con su materia fecal. ¿Qué recomendación diferenciada haces cuando tenés que tratar aves en jaula o en piso? Boa pergunta. Provavelmente, nós outros não temos um trabalho experimental nesse sentido. Tá? Aves em jaula não se tem uma contaminação de ambiente tão intensa quanto... E aves em jaula são mais estressadas. O estresse, por causa da jaula. Provavelmente, o efeito do probiótico vai ser mais intenso em aves em jaula. Certo? Provavelmente. Porque aves que estão em pasto, em pasto, não têm um estresse mais baixo, a dieta é mais variada, porque além do alimento se cisca, se come outras coisas, a microbiota já está mais equilibrada. Então, se deve observar menos efeito de probiótico. Hiciste una aclaración ahí sobre la disminución del amoníaco en producción porcina.
y también vale absolutamente para producción abierta. Y sobre todo el tema de producción de pollo, de carne, donde se disminuye también porque ese es un problema bastante común en el invierno, en camas mal manejadas, mojadas, ya que tiene el mismo efecto que tiene. Sim, sim. O primeiro efeito que se tem em cama mojada, com cama úmida, como, na verdade, a cama úmida é aves com diarreia. Ave com uma grande quantidade de diarreia. Diarreia é, na verdade, um desequilíbrio de microbiota. Se você corrige o desequilíbrio da microbiota, naturalmente, você deve diminuir a quantidade de umidade na cama e incrementar. E, diminuindo a quantidade de umidade, se diminui o amônio também. Correcto. Né? E, claro, que temos que considerar também o efeito do bacilo em cima, diretamente na matéria fecal. E esse efeito, eu não sei responder exatamente como se passa, porque se sai um pouco da minha área de estudo, porque é, na verdade, efeito ambiental. Nós outros sabemos, nós outros observamos esse efeito, mas explicar por que reduz o amônio, quais são as rutas metabólicas, desculpa, mas não tenho como explicar isso. Mas, na verdade, existe uma lógica por trás. ¿No? ¿No? Prazer. Bueno, Guilherme, muchas gracias. Y ahora los... Obrigado. Obrigado a vocês.